Meu nome é Gisele. E eu sempre fui a pessoa que todo mundo chamava quando algo precisava ser resolvido. Conta atrasada? Fala com a Gisele. Falta de dinheiro? A Gisele ajuda. Coração partido? Conversa com a Gisele, ela entende. Só que ninguém nunca perguntou se eu queria ser essa pessoa, a que entende tudo, a que conserta tudo, a que se cala para não piorar. Cresci aprendendo que amor, na minha casa, era sinônimo de obediência. Acordo todos os dias às 5 da manhã. O silêncio da madrugada é o único momento em que a casa parece minha. Faço café, deixo o pão na mesa, arrumo as coisas da minha mãe e preparo o remédio do meu pai. É uma coreografia repetida há anos, e mesmo quando estou exausta, continuo dançando. Quando o despertador toca, já estou de pé. É automático. Enquanto coloco a roupa de trabalho, penso em como minha vida virou uma sequência de repetições que ninguém valoriza. Minha mãe, Marta, é a primeira a aparecer na cozinha, com o cabelo desgrenhado e o olhar cansado. O café tá pronto? Pergunta, sem nem me olhar. Respondo com um simples, tá sim, mãe. Ela senta, suspira e folheia as contas como quem assiste a um filme triste pela milésima vez. Tudo tá caro. Esse país não tem mais jeito. Bebo um gole do café e digo calmamente, deixa que eu vejo o que dá para pagar hoje. Ela não agradece. Nunca agradece. Apenas murmura, você tem um coração bom, filha. A sorte é que sua irmã não tem essa preocupação. Ah, Renata. O nome dela paira sobre a casa como uma música que toca sem parar. Loira, bonita, sempre sorrindo em fotos. A filha de ouro. Desde pequena, minha mãe dizia, essa menina vai longe. E eu, quieta, só observava. Renata era orgulho, alegria, o troféu de uma família que nunca soube o valor do esforço, só o brilho das aparências. Depois do café, sigo para a escola onde dou aula de matemática. As crianças são barulhentas, inquietas, cheias de vida. E, de algum modo, me sinto viva ali. Eles me chamam de Tia Gi, e às vezes um simples desenho com o meu nome colorido vale mais que qualquer palavra dita em casa. Tia Gi, olha o que eu fiz para a senhora, grita uma menina de 9 anos, me entregando um coração desenhado com giz de cera. Sorrio, emocionada, e penso, alguém, enfim, me vê. Quando volto para casa, o sol já se pôs. O portão enferrujado reclama, a luz da sala está acesa, e o som da televisão invade o quintal. Meu pai está lá, no mesmo lugar de sempre, assistindo a programas de jogo. O jantar tá pronto? Pergunta, sem tirar os olhos da tela. Ainda não, pai, respondo, largando a bolsa no sofá. Ele resmunga, você podia chegar mais cedo. Sua mãe passou o dia com dor nas costas. No mesmo instante, o celular da minha mãe vibra na mesa. Ela atende, a voz muda de tom, doce, animada. Oi, minha princesa. Tudo bem, amor? Ah, que bom. Vi seu vídeo novo, ficou maravilhoso. É Renata, claro. Minha mãe fala com ela por minutos, rindo, elogiando, vibrando. Quando desliga, suspira e diz, sua irmã tá virando uma influenciadora famosa, você viu? Que orgulho, né, Gisele? Eu apenas balanço a cabeça, tentando esconder o amargo na garganta. Que bom pra ela. Às vezes, me pergunto como pode uma casa parecer tão cheia e tão vazia ao mesmo tempo. Meus pais estão ali, mas é como se eu fosse uma hóspede invisível. Tudo o que faço é automático, limpar, pagar, resolver, sustentar. Mas carinho? Olhar de gratidão? Nunca houve. Lembro de um domingo qualquer, quando Renata apareceu com um vestido novo. Minha mãe ficou encantada. Olha que coisa linda. Parece uma boneca. E meu pai completou, essa sim puxou o bom gosto da mãe. Eu estava lavando a louça, ouvindo tudo, e disfarcei o nó na garganta com o barulho da água. Quando terminei, minha mãe se aproximou e disse, você devia se arrumar mais, filha. Ninguém te olha desse jeito, parece velha antes do tempo.
Sorri de canto e respondi: é que eu trabalho demais, mãe. Não sobra energia para vaidade. Ela deu de ombros. Ah, trabalho todo mundo tem. Você é que complica. Fiquei pensando naquela frase o resto do dia. Eu complico. Talvez seja verdade. Talvez eu tenha mesmo transformado minha vida numa obrigação sem fim, tentando ser o que eles queriam. Só que, quanto mais tento agradar, mais invisível me torno. À noite, deitada na cama, escuto as risadas vindas da sala. Minha mãe e meu pai assistem a uma live da Renata. Olha ela, que linda! Tão batalhadora, diz meu pai. Aquela menina nasceu para brilhar, completa minha mãe. Fecho os olhos e respiro fundo. A palavra batalhadora me arranha por dentro. Se eles soubessem o que é batalha de verdade, se soubessem o que é acordar todos os dias para sustentar quem nunca te chama de filha, mas de obrigação. Há dias em que o silêncio me aperta tanto que tenho vontade de gritar. Mas o grito nunca sai. No lugar dele, vem um pensamento que se repete: ninguém percebe que eu existo. Às vezes, me pergunto se eles perceberiam caso eu desaparecesse. Se sentiriam falta da minha voz, do café pronto, das contas pagas. Ou se só perceberiam quando as coisas parassem de funcionar. Talvez o amor deles exista, mas está escondido em algum lugar que nunca foi meu. Nos últimos meses, algo dentro de mim começou a mudar. Uma inquietação que eu não sei nomear. É como se uma parte minha estivesse pedindo socorro. Sinto vontade de sair correndo, pegar um ônibus para qualquer lugar, começar do zero, longe das cobranças, dos olhares indiferentes. Mas aí lembro, eles precisam de mim. E esse pensamento me prende outra vez, como uma corda invisível. Deito de lado, olho para o teto e deixo escapar um sussurro que ninguém ouve: eu também merecia ser amada. Mal sabia eu que o destino já estava escrevendo, em silêncio, a primeira linha da virada que mudaria tudo na minha vida. Nunca conheci ninguém que brilhasse tanto com tão pouco esforço quanto Renata. Desde pequena, ela tinha esse dom de ser admirada, bastava sorrir e o mundo se curvava. Enquanto eu suava para tirar boas notas e arrumar a casa, ela recebia aplausos por simplesmente existir. Renata nasceu para ser especial, minha mãe dizia. E eu, calada, aprendi a acreditar que ser especial era o oposto de ser eu. Hoje, aos 24 anos, minha irmã é praticamente uma celebridade de cidade pequena. Influenciadora digital, como ela gosta de se auto-intitular. Vive com o celular na mão, filmando tudo, mostrando uma vida que não existe. Um sorriso perfeito na tela, uma bagunça de contas e dívidas fora dela. Eu vejo os bastidores, a roupa emprestada, o perfume caro pago com o cartão que eu custei a quitar, o sorriso que apaga assim que a câmera desliga. Gi, me empresta 200 até o fim do mês, ela perguntou outro dia, jogando o cabelo pro lado e me olhando como se o pedido fosse um elogio. Suspirei. Renata, você ainda não me pagou o que pegou mês passado. Ela franziu o senho e cruzou os braços. Ah, Gisele, para de drama. Você é professora, tem salário fixo. Eu ainda tô me estruturando. Eu quis rir. Estruturando? Ela vivia num universo onde o conceito de responsabilidade era apenas uma palavra bonita para usar em postagens motivacionais. No domingo, fomos almoçar na casa dos meus pais. A mesa estava cheia, como sempre, mas o assunto girava em torno de uma pessoa só. Vocês viram o vídeo novo da Renata? Minha mãe perguntou, toda orgulhosa. Ela foi convidada para um evento em São Paulo. Meu pai completou, isso sim é futuro. Se você tivesse seguido o exemplo dela, talvez não estivesse tão cansada. Olhei para eles e senti algo dentro de mim rachar. Mas eu trabalho, pai. Eu pago tudo aqui. Você sabe disso. Ele deu um gole na cerveja e respondeu, sem emoção, trabalho todo mundo tem, Gisele. Mas sucesso é outra coisa. Renata sorriu, satisfeita. Pai, deixa ela, coitada. Ela não entende esse mundo moderno. A maneira como ela disse coitada foi como uma faca enfeitada,
cortava com delicadeza, mas ainda assim cortava. Fiquei em silêncio, o garfo imóvel no prato. Eu poderia ter discutido, jogado verdades na mesa, contado quem realmente pagava o gás, a internet, os remédios. Mas não. A dignidade, às vezes, é uma prisão. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça sozinha, ouvi a risada da Renata na sala. Mãe, preciso de um dinheiro para ir no salão. Tenho uma gravação amanhã, e não posso aparecer com a raiz desse jeito. Pede para sua irmã, filha, respondeu minha mãe. Ela sempre ajuda. Fingi não ouvir, mas as palavras ecoaram dentro de mim como marteladas. Eu, mais uma vez, seria o bolso de emergência da família. Renata entrou na cozinha, com o celular em mãos. Gi, você me salva, né? É só essa vez. Não respondi de imediato. Continuei enxaguando os pratos, o barulho da água disfarçando minha respiração pesada. Você não acha que já passou da hora de se virar sozinha? Perguntei. Ela riu, como quem ouve uma piada boba. Ai, Gisele, você é tão séria. Relaxa um pouco. O mundo não é essa planilha que você vive. Enquanto ela falava, percebi algo que nunca tinha visto com tanta clareza, ela realmente acreditava ser superior. Não por maldade, mas por criação. Nossos pais plantaram nela a certeza de que o mundo giraria ao redor de seus desejos. E, pior, me ensinaram a ser a órbita que a sustentava. Naquela noite, de volta ao meu quarto, sentei na cama e olhei para as paredes nuas. Havia apenas um espelho pequeno e uma estante cheia de livros. A vida dela era cheia de luzes e cores, já minha, de contas e silêncios. Mas pela primeira vez, comecei a sentir raiva. Uma raiva fria, contida, que não gritava, queimava. Pensei em todas as vezes que ouvi Renata merece mais, Renata precisa de ajuda, Renata é o futuro. Pensei em cada vez que engoli o orgulho para manter a paz. E percebi o quanto de mim tinha se perdido nessa tentativa de ser a filha perfeita. O telefone tocou. Era minha mãe. Filha, sua irmã tá meio triste, sabia? Ela sente que você não a apoia. Fechei os olhos e respirei fundo. Mãe, eu tô cansada de apoiar sozinha. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz dela veio, doce e carregada de culpa disfarçada. Você é a mais forte, Gisele. Sempre foi. Desliguei sem responder. Sentei no escuro, sentindo o peso de ser sempre a mais forte. Ninguém quer ser forte o tempo todo. A força, quando não é escolha, vira prisão. E naquele momento, percebi que o amor que eu dava àquela família era unilateral, e o pior tipo de solidão é estar rodeada de gente e ainda assim se sentir sozinha. Olhei pela janela. O céu estava limpo, e uma estrela brilhava no alto, isolada das outras. Pensei, talvez eu seja assim, a estrela que brilha no silêncio, enquanto todos olham para a luz errada. O tempo passava, e eu não sabia que, em breve, o destino colocaria nas minhas mãos algo que mudaria o equilíbrio daquela casa para sempre. Algo que revelaria quem realmente brilhava, e quem apenas refletia a luz dos outros. Eu nunca acreditei em sorte. Sempre achei que o mundo era dividido entre os que correm atrás e os que esperam cair do céu. Eu era do primeiro grupo, aquela que trabalha, que calcula, que rala até o último fio de energia. Mas naquele sábado nublado, por algum motivo que nem hoje consigo explicar, algo dentro de mim quis acreditar que o impossível podia me olhar de volta. Tinha acabado de sair da escola, os pés doendo dentro dos sapatos velhos, quando vi a plaquinha da lotérica piscando no meio da rua. Uma garoa fina caía, e o cheiro de pão fresco da padaria ao lado misturava-se ao som de buzinas e passos apressados. Eu parei por um instante, olhando para o letreiro. Jogue e mude de vida. Ri sozinha. Ah, se fosse tão simples assim. Mesmo assim, entrei. O balcão estava vazio, e o atendente, um senhor de óculos tortos, levantou o olhar e perguntou: vai querer jogar, moça? Pensei em dizer que não, que só tinha entrado para me abrigar da chuva, mas as palavras saíram sozinhas. Quero sim.
Um bilhete só. Peguei uma caneta e comecei a preencher os números. Escolhi datas aleatórias, o aniversário da minha mãe, o dia em que comecei a dar aula, o número da casa onde cresci. Números banais, comuns, sem significado especial. Quando terminei, o homem me entregou o papelzinho azul e sorriu. Vai que é sua vez. Guardei o bilhete dentro da carteira e segui meu caminho. O vento gelado me fez apertar o casaco. Naquele dia, cheguei em casa tarde, cansada, e deixei o bilhete esquecido em cima da cômoda. Nem pensei mais nele. 3 dias depois, já era noite, e eu estava corrigindo provas na sala, com a televisão ligada baixo. Um programa falava sobre o resultado da loteria, e algo me fez levantar os olhos. O prêmio principal de $620 mil saiu para um único bilhete, registrado aqui no estado. Senti um arrepio na espinha. Peguei a carteira, tirei o papel dobrado e, por pura curiosidade, comparei os números. 1 por 1. Cada número batia perfeitamente. Fiquei parada, o coração disparado, a respiração travada. Não é possível. Li de novo, depois mais uma vez. Meus dedos tremiam. O bilhete quase caiu da minha mão. Meu Deus, eu ganhei. As palavras escaparam num sussurro, e o som delas ecoou pela casa vazia. Sentei no sofá e comecei a rir, depois chorar, e rir de novo. Era como se todos os anos de peso, cansaço e invisibilidade se transformassem em algo leve, quase irreal. Eu ganhei. Eu, Gisele. Repeti meu nome várias vezes, só para me lembrar que era verdade. Pela primeira vez, eu me senti alguém que tinha sido escolhida, não para cuidar, não para sustentar, mas para receber algo que era só meu. A madrugada passou e eu não preguei os olhos. Fiquei imaginando 1000 possibilidades: comprar uma casa pequena perto do mar, abrir uma escola, viajar para algum lugar onde ninguém me conhecesse. Talvez, finalmente, ter um espaço que não carregasse as vozes dos outros. No dia seguinte, levantei cedo e fui confirmar o resultado na lotérica. O mesmo atendente me reconheceu. Moça, você viu? Saiu aqui na cidade. Eu apenas sorri, tentando disfarçar a euforia. Pois é, que sorte há de quem ganhou, né? Ele riu. Deve estar comemorando até agora. Entreguei o bilhete, e quando ele conferiu, o olhar dele mudou. Minha nossa, as mãos dele tremiam tanto quanto as minhas. É você. O som dessas 2 palavras me atravessou como um trovão. É você. Era como se o universo, por um instante, tivesse se lembrado de mim. Saí da lotérica sentindo o chão diferente, o ar mais leve, um mundo maior. Caminhei devagar, observando tudo com olhos novos, o céu, os carros, as pessoas. Tudo parecia mais nítido, mais vivo. Eu queria gritar, dançar, contar para alguém, mas ao mesmo tempo queria guardar aquele segredo como um tesouro. Era o primeiro presente que a vida me dava sem pedir nada em troca. Voltei para casa e fiquei parada na sala, olhando ao redor. A mesa riscada, o sofá velho, a televisão antiga. Aquela casa sempre me pareceu um abrigo, mas agora era como uma gaiola. E, pela primeira vez, eu percebi que tinha a chave para sair. Peguei um caderno e comecei a anotar planos. Casa pequena perto da praia. Viagem. Curso de especialização. Escrevia como quem desenha uma nova versão de si mesma. E entre uma linha e outra, lágrimas começaram a cair. Não de tristeza, mas de alívio. Eu podia escolher. Eu podia dizer não. Mas enquanto eu traçava meu futuro, uma voz na cabeça me sussurrou: eles nunca vão aceitar. Meus pais, Renata, todos, eles viriam o dinheiro como mais uma obrigação. Você tem que ajudar. Você tem que dividir. Você tem que pensar na família. E eu, que sempre cedi, sabia o que aconteceria se contasse. Mesmo assim, parte de mim queria acreditar que, dessa vez, seria diferente. Que talvez me olhassem com orgulho genuíno, com amor sincero.
Fechei o caderno e respirei fundo. Dessa vez, é meu momento. Disse em voz alta, encarando o próprio reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta não era a mesma de antes. Havia luz nos olhos, força no queixo, e uma serenidade nova no sorriso. Mas mal sabia eu que aquele brilho recém-nascido logo seria testado. Que o prêmio, em vez de me libertar de vez, colocaria à prova tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e família. Naquele instante, segurando o bilhete premiado entre os dedos, eu não imaginava que estava prestes a abrir a porta de um inferno dourado, um que começaria com aplausos e terminaria com uma sentença: ou você divide, ou nunca mais volte para casa. No começo, eu pensei que contar seria um gesto bonito. Achei que, pela primeira vez, minha família ia olhar para mim com orgulho, que meus pais iam me abraçar e dizer: você merece. Eu estava errada. Profundamente errada. Esperei o domingo chegar. A casa estava cheia, o cheiro de comida no ar e o barulho familiar de panela batendo na cozinha. Renata tirava selfies na varanda, posando com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Meus pais pareciam felizes, rindo das piadas que ela fazia, e por um instante pensei que aquele seria um bom momento para dizer: pai, mãe, eu tenho uma notícia, comecei, tentando controlar o tremor na voz. Minha mãe ergueu o olhar por cima dos óculos. Notícia? Que foi? Vai casar? Ri de nervoso. Não, mãe. É outra coisa. Eu ganhei na loteria. O silêncio que se formou durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Meu pai largou o copo de cerveja e me encarou. Como assim, loteria? Respirei fundo. Joguei há algumas semanas, e ganhei. $620 mil. Por um instante, eles ficaram estáticos. Então veio a explosão. Minha mãe levou as mãos à boca e gritou: meu Deus! Eu sabia que essa menina ainda ia trazer sorte para essa casa. Renata correu até mim, os olhos brilhando. Mentira! Deixa eu ver. Mostrei o comprovante, e ela soltou um grito agudo. Gi, você tá rica. Rica. Por alguns minutos, o clima era de festa. Risos, abraços, planos sendo feitos por todos, menos por mim. Foi rápido, quase imperceptível, o momento em que o brilho da alegria deu lugar à sombra da cobiça. Meu pai foi o primeiro a mudar o tom. E o que você vai fazer com tanto dinheiro, filha? Perguntou, tentando parecer casual, mas o olhar dele pesava. Ainda tô pensando, pai. Quero investir, talvez comprar uma casa, dar um tempo para mim. Mas você não vai esquecer da família, né? Ele retrucou, meio rindo. Minha mãe completou: sua irmã também precisa de uma chance, Gisele. Ela tá começando agora, tem tanto potencial. Renata riu, levantando as mãos. Ai, mãe, não precisa disso. Eu nem ia pedir nada, só se a Gi quiser me ajudar um pouquinho. Olhei para ela, e algo dentro de mim se mexeu, um instinto de autoproteção que eu mal reconhecia. Renata, é claro que eu vou ajudar vocês, mas não é justo dividir o prêmio. Foi um acaso, e eu quero usar para construir algo. Meu pai se recostou na cadeira, o semblante endurecendo. Construir algo? Gisele, a gente te criou, te deu tudo. E agora você quer ficar com tudo sozinha? Pai, vocês sabem que eu sempre ajudei em casa. Paguei as contas, o plano de saúde, o aluguel. Ele me interrompeu com um golpe de voz. Isso é o mínimo que uma filha faz pelos pais. Você acha que esse dinheiro é só seu? É da família, menina. Renata, com o tom doce de quem joga veneno com açúcar, se aproximou. Gi, eu entendo o que o pai quer dizer. Você sempre foi certinha, sabe administrar. Eu confio em você. Só, me ajuda a comprar um carro. Nada demais. Um carro, repeti, incrédula. Renata, você nem tem carteira. Ela riu. Ah, mas vou tirar. E depois posso começar a trabalhar com publicidade.
Vai ser um investimento, entende? Minha mãe, do outro lado da mesa, já estava emocionada. Filha, você tem que pensar na união da família. Dinheiro vem e vai, mas laços de sangue são para sempre. É justamente por ser sangue que dói tanto, mãe. O ambiente ficou pesado. Meu pai se levantou devagar. Ou você dá metade para sua irmã, ou nunca mais volte para esta casa. As palavras caíram sobre mim como pedras. A voz dele era firme, sem espaço para dúvida. Olhei para os três, meu pai, minha mãe, minha irmã, e vi algo que nunca tinha enxergado tão nitidamente. O amor que eles diziam sentir por mim nunca foi amor, era dependência. E agora que eu tinha algo que não podiam controlar, eu era uma ameaça. É isso que vocês acham de mim? Perguntei, tentando manter a calma. Que eu sou um banco com pernas. Minha mãe chorava, apertando o lenço nas mãos. Filha, não fala assim, é que sua irmã merece também. Sempre foi tão esforçada. Esforçada? Minha voz saiu baixa, trêmula, mas firme. Eu trabalho desde os 17 anos, mãe. Enquanto vocês estavam no sofá, eu estava pagando as contas. E agora que, pela primeira vez, a vida me deu algo, vocês querem arrancar de mim? Renata revirou os olhos. Nossa, que drama. Ninguém tá arrancando nada, Gi. A gente só quer o que é justo. Justo? Repeti, rindo com amargura. Justo seria vocês reconhecerem o que eu fiz todos esses anos. Meu pai bateu na mesa. Chega. Você não vai nos virar as costas por causa de dinheiro. Levantei-me lentamente, o coração pesado, mas decidido. Não é por causa de dinheiro, pai. É por causa de respeito. E isso vocês nunca me deram. Saí da mesa, sentindo o ar preso no peito, como se o ambiente estivesse me sufocando. Atrás de mim, ouvi minha mãe soluçar e Renata murmurar algo como ela enlouqueceu. Mas eu não olhei para trás. Subi pro meu quarto e fechei a porta. O som das vozes lá embaixo ainda ecoava, misturado ao bater da chuva contra a janela. Abri a gaveta e peguei o bilhete premiado. Olhei para aquele pedaço de papel e pensei em tudo o que ele tinha revelado. O dinheiro não mudava as pessoas, só tirava as máscaras. Sentei na cama e sussurrei para mim mesma, eles nunca me amaram de verdade. Só amavam o que eu dava. E foi ali, sozinha no escuro do quarto, que decidi. Eu não dividiria o prêmio. Não por egoísmo, mas por sobrevivência. Porque às vezes, para continuar viva, a gente precisa aprender a dizer não até para quem chama de família. Naquela noite, adormeci com o coração em pedaços, mas com a mente firme. O amor deles tinha preço, e eu não estava mais à venda. A madrugada parecia mais longa do que todas as outras. A chuva batia na janela como se quisesse me convencer a ficar, como se dissesse que fugir era covardia. Mas eu sabia, se eu ficasse, acabaria me perdendo de mim de vez. O que aconteceu naquela mesa de jantar não foi uma simples discussão, foi o rompimento final de um laço que, por anos, eu fingi ainda existir. Passei horas sentada na beira da cama, olhando pro bilhete da loteria. Aquela folha de papel representava tudo o que eu nunca tive, escolha. Pela primeira vez, a vida me dava o poder de decidir o meu próprio caminho, e eu não ia desperdiçar isso tentando provar meu valor a quem nunca quis enxergá-lo. Levantei e comecei a arrumar minhas coisas. Peguei uma mala pequena, enchi com algumas roupas, documentos e o bilhete dobrado em um envelope. O resto eu deixei. Roupa se compra, orgulho não. Parei diante do espelho e encarei meu reflexo. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras profundas, mas os olhos tinham uma chama nova. Desci as escadas devagar, o coração batendo como se tentasse me deter. A casa estava mergulhada em silêncio, mas aquele silêncio gritava. Vi as fotos na parede, Renata sorrindo na formatura, meus pais em uma viagem antiga, e me dei conta de que eu não estava em nenhuma. Era como se minha ausência já fosse parte natural daquela família. No corredor, a mala pesava menos do que o ar.
Peguei as chaves e abri o portão. O vento frio da madrugada me envolveu, e por um instante pensei em voltar, subir e deitar como se nada tivesse acontecido. Mas então lembrei da voz do meu pai, seca, cortante: ou você dá metade para sua irmã, ou nunca mais volte para esta casa. Respirei fundo e atravessei o portão. Não olhei para trás. A rodoviária ainda estava quase vazia. Comprei a primeira passagem que encontrei, um destino aleatório, uma cidade litorânea que eu mal conhecia o nome. A moça do guichê sorriu e perguntou: viagem a trabalho? Respondi: não, é uma viagem para começar de novo. No ônibus, as luzes da cidade foram ficando distantes até desaparecerem completamente. Pela janela, vi o amanhecer nascer fraco, tingindo o céu de tons alaranjados. E foi ali, entre o ruído do motor e o balanço suave da estrada, que percebi o que eu realmente tinha deixado para trás: não apenas uma casa, mas a ilusão de pertencimento. Cheguei ao destino no meio da tarde. O ar tinha cheiro de sal e liberdade. O mar se estendia à frente, imenso e calmo, como se me esperasse há anos. Caminhei pela areia ainda vestindo as mesmas roupas da noite anterior. Cada passo que eu dava parecia apagar um pouco do peso que carreguei por tanto tempo. Aluguei um pequeno quarto em uma pousada simples. A dona, uma senhora sorridente chamada Eunice, perguntou meu nome. Pensei em dizer Gisele, mas algo dentro de mim hesitou. Meu nome é Isa. Disse, quase num sussurro. E pela primeira vez, me senti em paz ao mentir. Não era uma fuga, era um renascimento. Nos dias seguintes, eu não atendi nenhuma ligação. O celular vibrava sem parar, até que eu o deixei descarregar e o guardei no fundo da mala. Quando a curiosidade venceu o silêncio, liguei o aparelho por um instante. 50 ligações perdidas. Meu coração apertou. Havia mensagens de todos: minha mãe, meu pai, até Renata. Filha, por favor, volta para casa. Seu pai não tá bem. Gisele, precisamos de você. Você não pode fazer isso com a gente. Gi, não seja ingrata. A gente é sua família. E uma última, da Renata: eu tô desesperada. Eles dependem de você. Me ajuda, por favor. Li tudo, uma por uma. Nenhuma dizia: a gente te ama, você tá bem, desculpa. Apenas: precisamos de você. Era como sempre foi: o amor deles era uma transação, e eu finalmente tinha fechado a conta. Desliguei o celular e deixei o mar me chamar. Caminhei até a beira d'água e deixei as ondas molharem meus pés. O vento batia forte, e pela primeira vez em muitos anos eu respirei fundo sem medo. Ali, sozinha, percebi que não tinha perdido nada, apenas me libertado. Eu não era mais a filha esquecida, a provedora, a sombra da irmã perfeita. Eu era uma mulher que, depois de uma vida inteira sendo usada, finalmente se escolheu. O sol começava a se pôr, e o céu, manchado de vermelho e dourado, parecia me dar boas-vindas. Senti uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. Sussurrei para o horizonte: eles nunca perceberam, eu pagava tudo, menos o preço da minha paz. E esse, ninguém mais vai me cobrar. E naquele exato momento, com o mar aos meus pés e a mala ao meu lado, eu desapareci. Não para o mundo, mas para Gisele, que vivia presa em uma casa onde amor tinha recibo e respeito custava caro. Os dias viraram semanas e as semanas, meses. Às vezes, eu ainda acordava no meio da noite assustada, achando que ouviria minha mãe me chamando lá da cozinha ou o som da voz do meu pai reclamando da vida. Mas o único som era o das ondas batendo lá fora, calmas, constantes, como se o mar quisesse me embalar para esquecer. Aquele pequeno vilarejo à beira-mar se tornou meu refúgio. Um lugar onde ninguém sabia meu nome, nem minha história, e, pela primeira vez, isso me trouxe paz. Com o prêmio, comprei uma casinha simples, pintada de azul claro, com janelas grandes que deixavam o vento entrar. Todos os dias, o cheiro do mar invadia a sala. Comecei a dar aulas particulares para as crianças da região. Não era por necessidade, era por amor. O som das risadas delas,
o brilho curioso nos olhos, me lembravam por que eu escolhi ser professora. Pela primeira vez, ensinar não era uma obrigação, mas um prazer. Às vezes, à noite, eu me sentava na varanda com uma xícara de chá e pensava em tudo o que ficou para trás. O dinheiro já não me importava tanto quanto a sensação de respirar sem medo. Descobri que a verdadeira riqueza estava na liberdade de escolher o silêncio. Mas um dia, o passado bateu à minha porta, não em forma de pessoas, mas de notícia. Estava na praça, quando ouvi um grupo de moradores comentando sobre uma matéria no jornal local. Família de São Paulo perde casa por dívidas e processo judicial, dizia a manchete. O sobrenome me chamou a atenção. O meu. Comprei o jornal com as mãos trêmulas. As linhas eram curtas, mas pesadas. Meus pais haviam perdido a casa onde cresci. As dívidas de cartão e empréstimos, feitos em nome deles e de Renata, se acumularam até o banco tomar tudo. Meu pai estava doente, minha mãe trabalhava esporadicamente numa padaria, e Renata não era mais a influenciadora de sucesso. Li que ela havia sido envolvida em um escândalo por enganar seguidores com promoções falsas. A carreira desabou. Perdeu contratos, credibilidade e amigos. Tudo o que sustentava sua vaidade desmoronou em questão de meses. Fechei o jornal e fiquei olhando o mar. Não senti alegria, nem vingança. Senti um tipo estranho de melancolia, a certeza de que, no fim, a vida cobra o que o orgulho se recusa a pagar. Dias depois, um número desconhecido me ligou. Deixei tocar. Depois, outra vez. Na terceira, atendi. A voz do outro lado era trêmula, quase irreconhecível. Gisele? É a mamãe. Fiquei muda. O nome que eu tinha abandonado me atingiu como uma onda gelada. O que foi, mãe? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela começou a chorar. Filha, o seu pai, ele tá mal. E, a gente perdeu tudo. Eu sei que a gente errou, mas, a gente precisa de você. O silêncio entre nós foi longo. Eu podia ouvir o choro dela, sincero, pela primeira vez em muitos anos. Senti vontade de ir até lá, de abraçá-la, de dizer que estava tudo bem. Mas a voz da minha consciência sussurrou: você já se despediu daquela mulher que aceita ser usada. Mãe, eu torço para que vocês fiquem bem. Mas agora, eu preciso cuidar de mim. Do outro lado da linha, ela apenas murmurou: eu te amo, filha. E então desligou. Chorei. Chorei como não chorava há anos. Não por raiva, mas porque percebi que, mesmo quando o coração está livre, o passado ainda tem o poder de doer. Alguns meses depois, recebi uma carta. O remetente era de uma instituição de caridade da minha antiga cidade. Dentro, um recado curto escrito com letra trêmula. Sua irmã está ajudando a cuidar do pai. Disse que quer mudar. Que aprendeu da forma mais difícil o que significa perder tudo. Não esperamos nada, só queríamos te contar. Dessa vez, o choro foi diferente. Misturado com alívio. Talvez o sofrimento tivesse finalmente ensinado o que anos de palavras não puderam. Hoje, minha vida é simples. Dou aulas numa pequena escola comunitária que ajudei a construir com parte do prêmio. As crianças me chamam de Professora Isa, e ninguém sabe da história por trás desse nome. No portão da escola, há uma placa pintada à mão. A liberdade começa quando você escolhe a si mesma. Às vezes, quando o sol se põe e o céu se tinge de laranja, penso nos rostos que deixei. Imagino Renata ajudando meu pai, minha mãe vendendo pães e bolos para se sustentar. Penso se, em algum canto, eles lembram de mim com amor ou arrependimento. Mas no fim, não importa. Porque eu aprendi que perdão não é voltar atrás, é seguir em frente sem carregar o peso. Hoje, eu caminho descalça pela praia, sentindo a areia fria sob os pés, e sorrio. Não sou mais a filha esquecida, nem a mulher que fugiu. Sou alguém que se encontrou no próprio silêncio. E, enquanto o vento sopra e o mar canta baixinho, repito para mim mesma: eles não tinham nada, eu pagava tudo.
Mas agora, eu tenho paz, e ela não tem preço. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!